E durante visita a Paracatu, o secretário de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, destacou ações que vão impactar aí diretamente a vida da população. Ele anunciou novos recursos para a saúde, educação e infraestrutura, reafirmou aí o fortalecimento do programa Trilhas do Futuro para a Juventude, detalhou a ampliação do teste do pezinho, que passa a diagnosticar mais de 50 doenças, e reforçou ainda as ações do Maio Laranja, com foco aí na proteção de crianças e adolescentes. Antes da minha entrevista com o Marcelo, vocês vão acompanhar as falas do prefeito Igor Santos e do vice-prefeito Pedro de Juto, que participaram do almoço juntos aí a outros prefeitos e o secretário de Governo de Minas Gerais. Nós temos uma proximidade muito grande com o Estado de Minas Gerais, portanto é importante, mais uma vez, recebemos o secretário de Estado de Governo aqui na cidade. A gente tem se relacionado muito bem com os municípios, trabalhado muito com Minas Gerais, então é muito bem-vindo e, se Deus quiser, vamos ter grandes realizações a partir desse encontro. É muito importante que a presença, do governo do Estado em Paracatu. O governador, que muito fez pela nossa cidade, veio aqui presencialmente muitas e muitas vezes, foi o governador que mais esteve em Paracatu, e os seus secretários também, E o Marcelo Aro, como secretário de governo, uma pasta importante, traz aqui o governo do Estado e oferece a pasta dele para nos ajudar, para resolver as demandas do município com o Estado, e isso é muito importante para a gente. Já escutamos aí a fala do prefeito e do vice-prefeito de Paracatu, e agora eu converso com ele, secretário de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro. Marcelo, seja bem-vindo. Durante sua passagem aqui por Paracatu, na palestra realizada na Catedral da Bênção e no IFMG, quais foram aí os principais compromissos firmados com a juventude e a comunidade local, especialmente em relação ao programa aí Trilhas do Futuro? Olha, foi uma alegria poder hoje visitar Paracatu, foram inúmeras agendas, visitei o senhor Ildeu, um cidadão aqui de Paracatu, um senhor de 100 anos de idade, e foi uma conversa realmente muito produtiva, enriquecedora que eu tive com ele. Dei uma palestra para os profissionais de educação, professores, diretores da rede de ensino. Também falei com jovens do 2º e 3º ano aqui do ensino de Paracatu, entrevistas na rádio, almoço com os prefeitos da região. Então foi uma agenda muito rica. E em cada lugar que eu passei, a gente pôde apresentar o trabalho que está sendo feito do Estado de Minas Gerais para Paracatu e região, e também ouvir as demandas das pessoas. Eu falo que a maior característica de um líder tem que ser ouvir, porque se você perde a capacidade de ouvir, você não consegue mais se sensibilizar com as dores dos próximos. E para liderar, você tem que solidarizar com o próximo. E hoje foi o que a gente fez. A gente veio aqui para ouvir as demandas e também anúncios. Falamos aqui da primeira UPA, que está sendo construída em Paracatu, da construção das UBSs, da inauguração já do hospital aqui, Chiquito, municipal. Falamos também da subestação de energia que nós entregamos aqui para Paracatu, um investimento de mais de 100 milhões de reais aqui para garantir energia para Paracatu e toda a região. Enfim, foram muitas as conversas, os anúncios, e tenho certeza que a gente volta para Belo Horizonte muito animado para arregaçar as mangas e continuar trabalhando muito pelo Noroeste de Minas. Marcelo, quais foram os recursos recentes destinados ao município de Paracatu e de que forma eles serão aí aplicados para beneficiar áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura? Você falou um pouquinho aí, mas gostaria que você reforçasse um pouco aqui para o nosso telespectador internauta. Claro, vamos lá. 4 UBSs nós estamos construindo aqui, em toda a região. São mais de 20 milhões de reais investidos para as construções das unidades básicas de saúde. Só em Paracatu são 4. A UPA, a primeira UPA de Paracatu, unidade pronto atendimento, que nós estamos investindo quase 9 milhões de reais na construção da UPA. Poderia falar aqui já inaugurado o hospital municipal aqui também, que nós falamos. A inauguração da subestação de energia da CEMIG aqui, são 115 milhões nessa subestação que nós investimos. Então imaginem vocês, a região aqui cresceu muito, se industrializou, e uma preocupação que nós tínhamos era da falta de energia para a região, porque faltando energia a empresa foge, vai para outro lugar. Então nós trouxemos uma subestação para não deixar isso acontecer. Então, enfim, são muitas as entregas, muitos os benefícios aqui para a região de Paracatu. Tem o Trilhas do Futuro na educação, e aqui nós temos um dos maiores Trilhas do Futuro do estado, aqui em Paracatu, formando jovens para o mercado de trabalho. Então, enfim, são muitas as entregas. Marcelo, a ampliação do teste do pezinho é uma conquista
importante aí na área da saúde pública. Como essa medida será implementada aqui em Paracatu e quais os impactos diretos para as famílias da nossa região? Olha, quem me conhece sabe que essa pauta de doença rara, pessoa com deficiência, é a pauta da minha vida, né? Eu tenho uma filha, a Mariazinha, eu tenho 6 filhos, mas minha primeira filha, a Mariazinha, ela tem uma doença raríssima, ela não anda, não fala, tem deficiência cognitiva completa. Então essa causa é a causa da minha vida. E desde que eu entrei no governo, eu pedi para o governador para que eu pudesse liderar as políticas públicas para as pessoas com deficiência e doenças raras e criamos o ProMais, o maior programa de assistência à pessoa com deficiência do Brasil. E dentro do programa nós temos inúmeras ações, entre elas o teste do pezinho ampliado. Nós somos o primeiro estado do Brasil, gente. Vou repetir, o primeiro estado do Brasil, com muito orgulho, a fornecer o teste do pezinho ampliado. Aquele teste que antes detectava 6 doenças, agora detectam mais de 60 doenças em Minas Gerais. Toda criança que nasce em Minas, seja aqui em Paracatu, ou no sul de Minas, em Varginha ou na capital, ela faz o teste do pezinho ampliado, o sangue dela é enviado via SEDEX lá para o FMG, para o NUPAD em Belo Horizonte, e ali é feita a triagem neonatal, um investimento de mais de 64 milhões de reais por ano para detectar as doenças. E hoje muitas crianças estão sendo salvas por causa do teste do pezinho ampliado. Crianças que viriam a óbito, queriam morrer, mas que tiveram o diagnóstico e puderam se tratar para ter uma vida normal graças ao teste do pezinho ampliado. Sem sombra de dúvidas, é um dos maiores legados do nosso governo para Minas Gerais. Para finalizar, Marcelo, no contexto aí do Maio Laranja, quais ações concretas estão sendo adotadas aqui em Paracatu para fortalecer a rede de proteção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Lembrando que maio está chegando aí, batendo na porta do fim, mas esse assunto tem que falar o ano inteiro. É isso mesmo, muito bem lembrado. Não adianta a gente se manifestar um mês e silenciar os outros 11 meses, né? Eu acho que o Maio Laranja, ele vem para ser um grito, um alerta para a gente falar exatamente o que você falou. Hoje nós precisamos falar um ano inteiro sobre o assunto. Infelizmente, gente, o abuso sexual das crianças é uma realidade no nosso país. No Brasil, a cada hora, 3 crianças são abusadas sexualmente. Isso é uma tristeza grande. Essa, para mim, é a maior prova que nós falhamos enquanto sociedade. É o ato mais impuro do ser humano abusar da pureza de uma criança. Mas é uma realidade. E muitas vezes o abuso está dentro de casa, com o pai, com o padrasto, com o tio, né, com alguém que é próximo da família. E é necessário que a gente dê o grito. Nós, familiares, vizinhos, escola, precisamos estar atentos às manifestações das crianças, aquilo que elas falam, porque o perigo pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Então essa é uma campanha de conscientização do Maio Laranja, mas para que a gente possa obter políticas públicas durante o ano inteiro para combater esse mal. Mas eu quero aqui, para terminar, dizer que nós temos, como eu disse, a maior impureza, abusar de uma criança que é 100% pura. Mas nós estamos falhando como sociedade, sobretudo, lá no começo, quando a gente relativiza aquilo que é absoluto, quando a gente começa a tratar questões tão sensíveis como algo trivial. E nós deveríamos realmente voltar os nossos olhares para os valores, para os princípios, para aquilo que edifica a nossa sociedade, que é, sobretudo, a família, né, fazer o bem e fazer a diferença na vida dos outros. Enquanto a gente estiver relativizando valores, a gente está suscetível a esse tipo de situação. Marcelo, obrigado pela participação e seja sempre muito bem-vindo aqui a Paracatu. Eu que agradeço, fica aqui meu convite. Quem quiser nos segue lá nas redes sociais, é @MarceloAro, pode mandar sua mensagem que eu estou à disposição. Obrigado pelo carinho e até a próxima. Na presença do Marcelo Aro aqui, vamos para o intervalo que você sabe que é sempre bem ligeiro. Voltamos já já com mais informações no seu Jornal da Cidade.